Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Quero continuar falando da glória. Eu quero continuar falando da presença dele. Meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus. A tua presença. O teu reino. O teu reino é sempre eterno. Oh Deus. A tua presença, ela é remédio para nossa alma, Pai. A tua presença nos fortalece. O Senhor é aquele que nos dá vida. Há um rio que sai do trono de Deus, cujas correntes alegram sua cidade. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, é um sermão anteriormente, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Até aqui, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é totalmente inspirada para o ensino, para a correção, para a instrução, a fim que um homem, a mulher de Deus, ele seja plenamente habilitado para toda boa obra. Senhor, uma vez mais, fala conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo, que é celebrado aqui, continue falando conosco, continue trabalhando nos nossos corações. A tua palavra é espírito e vida, e que ela encontre em nossa vida boa terra, Pai, para que ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Quantos aqui gostam de filmes? Digam amém. E dos que gostam de filmes, quantos gostam de ir nos cinemas de um filme? Digam amém de novo. Diminuiu aí os fãs de cinemas, até porque o cinema já está um pouquinho mais longe para nós, depende de carro, depende um pouquinho mais de logística para isso. Eu não sou bom de filme não. Minha esposa é muito melhor que eu. Eu gosto de estar ali. Se for filme com ela, eu durmo na maioria deles, antes do fim. Mas eu gosto daquele ambiente ali. De vez em quando, os adolescentes, se eu for assistir filme, eu fui com eles. Eu gosto. E uma sequência de filmes bem interessante que eu gostei foi dos Vingadores. Quantos assistiram os Vingadores? Que isso, gente? Quantos assistiram os Vingadores? Quem aqui conhece o Homem de Ferro? Então tá bom. Tá bom, né? E aquela sequência de filmes foi bem interessante. Gerava na gente ali uma expectativa quando acabava um para ver o outro. E em alguns momentos, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo encontros similares àqueles que encontrava lá o Homem de Ferro, o Capitão América. Quem mais? Quem mais é dos Vingadores? Esqueci o nome deles tudo. Mas vocês conhecem. Eles se encontravam ali, como fosse a Liga da Justiça, o Batman, o Super-Homem, vamos assim dizer. Só que aí eu mudei aqui porque Vingadores não é um tema que combina bem, né, com os nossos heróis ali das Escrituras, né? Mas vamos chamá-los simplesmente de heróis. E aí, por exemplo, quando você está lendo as Escrituras, está lendo o livro de Neemias, aí você vê ele citando Esdras,
Para mim é como se fosse no encontro dos Vingadores ali. Chegou dois num templo, duas colunas de Deus posicionadas por um tempo para realmente estabelecer um propósito ali. Encontros dos heróis da Bíblia, que fica melhor que os Vingadores. Tem um outro encontro que eu acho muito, muito violento demais. João Batista está falando num dia assim, ó, gente, eu estou aqui para batizar com água, mas está vindo um depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias e lavar os seus pés. Eu vos batizo com água, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí passa um tempinho, talvez no outro dia, uma sequência curta de tempo, está lá João Batista no ofício dele batizando. Quem é o próximo da fila? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quando ele olha, ele fala, não, é eu que tenho que ser batizado por ti. João sabia qual era o batismo dele. Qual era o batismo que Jesus estava trazendo? Do Espírito Santo e com... Ó João querendo o que você tem. Eu que devia ser batizado por ti. Jesus, deixa assim para que se cumpra a Escritura. Mas é um encontro de heróisões da fé ali. Está o top das galáxias, nosso Jesus. Está João Batista, o maior nascido de mulher até ali. Está com ele, batiza. Aí vem o show pirotécnico da glória, né? O céu se abre, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. Aquela hora ali, era assim, ó, era para o crédulo e para o incrédulo, Veridiana. Ele desceu em forma corpórea de pomba, aleluia, repousou no ombro de Jesus, e do céu veio uma voz poderosa dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Meu Deus, que dia poderoso foi aquele. E ninguém colocou no Facebook, ninguém fez um post no Instagram. Meu Deus do céu. Só que esse dia que eu vou falar um pouquinho conosco aqui nessa noite, é um dia extremamente poderoso também. A Bíblia vai narrar a história e vai dizer que Jesus chamou os três chegados: Pedro, Tiago e João. E eles têm uma missão, eles vão subir num monte para orar. Jesus, muitas das vezes você vai ver ele tentando se retirar um pouquinho, para ter mais privacidade, para ter descanso, para ter solitude, para ministrar os discípulos. E naquela noite ele escolhe um monte para orar. Há uma tradição que diz que foi o Monte Tabor, mas é improvável que seja o Monte Tabor. Provavelmente é o Monte Hermon, uma das colunas do Monte Hermon. Mas independente do nome do monte, Jesus subiu no monte. Jesus é maior que o monte, amém? Amém ou não amém? Ele é maior que o monte, porque quando o monte foi ser criado, ele estava lá, desde o princípio. E nada do que foi criado teria sido criado se não fosse por ele, amém? Então ele é maior que o monte. E ele começa a subir aquele monte que ele mesmo ajudou a criar. Aleluia! Ele começa a subir aquele monte que ele mesmo ajudou a criar, com aqueles 3 discípulos que ele também ajudou a criar na eternidade. E ele sobe para aquele lugar. Quando diz o texto, olha o que vai dizer ali no versículo de número 29. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes ficaram resplandecentes, resplandeceram de brancura, fez tipo iluminou aquele lugar. E aí Mateus, Marcos e Lucas, cada um deles vai narrar esse texto com algumas particularidades. Por exemplo, Lucas diz que a aparência do seu rosto transfigurou. Já Mateus vai dizer que as suas vestes ficaram brancas como luz. Eu gosto do que Marcos fala. Marcos 9:3 vai dizer assim, ó: e suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como
nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Nesse caminho da gente se apaixonar e manter uma paixão por Jesus. Imagina o nosso Jesus ali, transfigurado, uma luz irradiando dele, todo iluminado ali, que maravilha. Só isso já bastava. Só isso por si só já era muito legal. Já teria valido a pena a subida. Mas Deus tinha mais. Fala para o teu irmão, Deus sempre tem mais. Se ele creu e disse amém, ele recebe, em nome de Jesus. Olha, 2 irmãos receberam. Deus tem mais. O que Deus faz? Deus ali envia 2 varões, Lucas, versículo 30 do capítulo 9. 2 varões são enviados ali, Moisés e Elias. O símbolo da lei e o símbolo dos profetas. Irmãos, aquilo ali era muito. Aquele cachê era muito alto para pagar. Aquele cachê ali era impagável para um homem. Um que foi símbolo de uma geração, herói de Israel, Moisés. O outro que era símbolo da história recente e de todos os profetas, Elias. 2 símbolos. E 2 símbolos que já não estavam mais na terra, que é o que deixa o cachê mais caro. Eles não estavam mais na terra. A Bíblia fala que Moisés um dia, Deus leva ele para o cume do monte e fala assim: Moisés, olha a terra. Ele olha, uau, a terra é bonita, Senhor. E aí Deus fala: mas você não vai entrar lá. Lembra aquele dia que você deu aquela marretada na rocha, que não era para marretar, era para falar com ela? Mas olha, estou deixando você olhar, eu sou um Deus de bondade, olha a terra. Ele olhou a terra e depois, morreu. É em Judas que vai ser dito que Satanás e Miguel contendiam a respeito do corpo de Moisés. Meu Deus, o que aconteceu depois dali? Cada imaginação vai ter um fim para isso. Moisés tombou em terra. Elias teve uma experiência diferente, tão quanto gloriosa. Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Poderoso evento também. Então estavam ali diante de Jesus a lei e os profetas. E João explica, em parte, assim, esse ponto. Porque os profetas, eles falavam do cumprimento da lei. Mas João 1,17 diz assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés. Podemos abrir aspas. Imposta, lembrada, praticada pelos profetas. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então ali existiam 3 tempos: a lei, os profetas e a graça. 3 encontros, 3 tempos ali manifestados. Mas no meio dessa glória toda, tem também umas atrapalhadas. Porque de 2 coisas: ou você entende a manifestação da glória, ou você vai fazer atrapalhada. Verdade. Ou você entende o que Deus está fazendo, ou você pode falar bobeira. Você pode falar besteira. É muito normal uma pessoa, quando ela não entende das coisas espirituais, ela falar bobeiras acerca daquilo. É muito comum. E aí o que vai acontecer? Então eu dividi aqui esse texto em 3 partes. A primeira parte, a transfiguração de Jesus gloriosa, e os visitantes ilustres, Moisés e Elias. A segunda parte, eu coloquei aqui a humanidade dos discípulos. Os
discípulos, mesmo ali em treinamento contínuo, ainda eram humanos. Olha o que diz no versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos ou com muito sono, mas conservando-se acordados, lutando para ficar acordado, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, ó Pedro, o humano falando: mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, Pedro não discerniu nada que estava acontecendo. Sabe aquela pessoa assim, você já acordou acelerado e acordou falando coisas sem assunto, sem contexto? Já acordou acelerado e pisou torto na cama? Pisou torto no chão? Pedro acorda acelerado e acorda falando besteira. Olha, vou fazer uma cabaninha, Jesus, para ti, uma cabaninha para o Elias, outra cabaninha aqui para o Moisés, e nós vamos montar uma igreja aqui, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Irmão, você acha que Moisés e Elias, que já estão desfrutando da glória, vão querer a cabaninha de Pedro? Quando eu falo de cabaninha, eu lembro de uma história. Uma pessoa estava num navio, num barco, e aí naufragou. E aquela pessoa nadou e chegou numa ilha, e aí teve que sobreviver ali. E ela ficou um bom tempo naquela ilha. Mas em algum momento, alguém viu o sinal de fumaça, ouviu o que ele fez lá, e foram lá socorrer aquele náufrago. Quando chegaram na ilha, o socorro foi uma comoção muito grande. O náufrago estava com o cabelo já assim, com a barba assim, e que ela perdeu o peso, aquela emoção. Depois que passa a emoção, ele vai contar, né, como é que foi a sobrevivência naquela ilha ali, né? E ele conta: olha, eu não morri de sede por causa daqueles coqueiros ali, ó. Aprendi a escalar árvore, tomei água daqueles cocos. Eu não morri de fome, porque eu, aqui ó, tá vendo? Eu pegava fiz esse arco e flecha aqui, e eu pescava, e eu comia esses peixes sem tempero, no dente mesmo, né? Do jeito que dava, sem sazon, sem nada. E aí fui sobrevivendo. E tá vendo ali, ó, ali aquela cabaninha de resto de material que o mar levava para a ilha, né? Aquela cabaninha ali era a minha casa. Ali eu enfrentei tempestade, ali eu enfrentei frio, eu enfrentei sol. E aquela outra cabaninha ali é a minha igreja. Ali eu orava, ali eu implorava a Deus para alguém me buscar. E aí ele parou de falar. Quando ele parou de falar, o Salvador perguntou: e aquela terceira cabaninha ali? Aí o náufrago fechou a cara: não fala daquela cabaninha. Aquela cabaninha é minha ex-igreja. Vocês não entenderam a piada? Mas o cara morando sozinho, ele tinha uma ex-igreja. O cara sozinho na ilha, ele tinha uma ex-igreja. Toda vez que eu lembro das cabaninhas, eu penso nessa humanidade do ser humano, tentando tratar de coisas espirituais como se elas fossem coisas materiais, tentando lidar com coisas que eram profundas ali, com um nível de superficialidade muito grande. E além desse ponto, então o primeiro ponto é Jesus se transfigurando os visitantes ilustres. O segundo ponto é a humanidade do ser humano. E o terceiro ponto, eu vou usar o texto de Mateus para falar isso agora, Mateus 17, do 5 ao 8, é a afirmação de Deus diante da proximidade da cruz. Então no versículo 5 diz assim, ó: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhes e disse:
levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viu senão a Jesus. Então naquele momento ali, na reta final do ministério, Deus Pai veio trazer um conforto para Jesus. Veio trazer para ele uma palavra de afirmação: o caminho é esse, tá certo, segue, filho. E aí eu começo a entender através disso algumas coisas, porque o que houve ali foi um encontro com a glória. Houve um encontro ali com a glória de Deus. Jesus foi para um encontro com o Pai. Os discípulos desfrutaram ali, ainda que sem entender, de um mover da glória de Deus aí. E você vai ver a glória de Deus se movimentando nas Escrituras para abrir novos tempos. A glória de Deus veio quando foi inaugurar o tabernáculo. A glória de Deus veio. A glória de Deus veio quando foi inaugurar o templo. Ela veio e se manifestou. Agora a glória de Deus está ali naquele lugar, afirmando: está chegando um tempo novo. Está chegando um tempo novo. Até aqui, quem foi que foi a base do ensino do povo? Foram esses dois aqui, ó, Moisés e Elias. Mas Deus estava celebrando: estamos começando uma transição. Uma transição está acontecendo. Uma transição está agora sendo iniciada. Porque Moisés foi aquele que foi instrumento para tirar o povo do Egito e trazer o povo em direção a Canaã. Elias foi um outro instrumento para tirar o povo da adoração a Baal e trazer de novo o povo à centralidade de adoração. E agora Jesus está ali porque ele também estava sendo instrumento para tirar a humanidade do império das trevas e trazer ela para o reino de Deus. Então aquelas três pessoas ali, aqueles três personalidades, Moisés, Elias e Jesus, cada um no seu tempo, com o seu grau de influência, eles foram instrumentos da graça de Deus para colocar o povo de volta no caminho, para colocar de volta o povo na presença. Moisés, ele inicia a prática da Páscoa. Moisés inicia, Êxodo 12. Elias, quando ele vai naquele grande milagre de 1 Reis 18, ele sacrifica ali o cordeiro, joga água, nós conhecemos a história. Jesus, por sua vez, ele é o próprio cordeiro. Então a história dos três, elas se cruzam ali. Moisés morreu e o corpo dele não foi encontrado, mas ele foi, de alguma forma, ele está no céu. Elias não morreu, mas Deus criou uma forma e ele também está no céu. E Jesus fundiu essas coisas. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele está no céu em poder e glória. Glória a Deus por isso. Ele está no céu em poder e glória. Ou seja, ele tem o ciclo completo. Ele tem um ciclo completo. Moisés um dia, ele desanimou, ele não teve coragem, ele começou a dar desculpa para Deus antes dele ir. Elias também um dia, ele senta num lugar e fala: quero morrer aqui, eu não quero ir mais. Eles provaram do desencorajamento, mas eles foram encorajados. E ninguém melhor do que quem já não teve coragem e foi encorajado para falar, dar uma palavra de coragem para alguém que está diante de um grande desafio. Não que Jesus não tivesse com coragem de seguir o desafio dele, mas era uma palavra de encorajamento. Eles viveram a necessidade de serem encorajados. Então chega naquele monte ali, está Jesus já em glória, está Jesus transfigurado, vem a lei, vem os profetas, vem aquele que está no céu, e
está vivo, foi vivo. Está aquele que está no céu, mas foi morto. Está aqueles dois que foram desencorajados. E eles estão ali diante de Jesus. E sabe o que o pai fala? O pai fala assim: ó, esse é o meu filho, a ele agora ouvir. Há uma transição da palavra de autoridade. Há uma transição da palavra de comando, porque a partir daquele ponto ali, a palavra já não é mais de Moisés, a última palavra, já não é mais de Elias, a última palavra. Agora a última palavra é do Filho. Escutem ele, escutem o que ele está dizendo, escute o que ele tem a falar. Eis aí o meu Filho amado, a ele ouvi. Quando eles vêm visitar Jesus, é uma demonstração muito importante de que Jesus, você não está sozinho. Você não está sozinho. E muitas das vezes nós, na nossa humanidade, nós nos sentimos sozinhos. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui que já se sentiu sozinho, mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem já se sentiu sozinho diante de um grande desafio, muitos aqui poderiam dizer que eu me senti, pastor. E existe uma promessa na Bíblia. Deus disse para Josué: não o deixarei, nem o desampararei, abandonarei, dependendo da tradução que nós usarmos. Há uma promessa para nós, irmãos, para nós que estamos no Senhor, de jamais sermos deixados sozinhos. Fala para o teu irmão bem: meu irmão, eu não sei o que você está passando. Fala bem assim para ele: eu não sei o que você está passando. Com todo respeito, não preciso saber. Pode falar para ele: não preciso saber, mas eu quero te dizer: o Senhor não nos deixa sozinho. Amém por isso? O Senhor, Ele não nos deixa sozinho. O Senhor é conosco. O Senhor estará com você, aleluia. Ainda que as águas sejam altas, Ele não vai deixar que elas te submerjam. Ainda que você passe por fogo, Ele não vai deixar que aquilo te queime. Meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa: talvez você também pode estar num grande momento da sua vida, um momento de decisão, um momento onde você não pode parar, é um momento onde você tem que agora respirar e colocar força total. E talvez isso dá medo, talvez isso pode te fazer ter inseguranças, mas eu quero te lembrar da palavra do Senhor: não o deixarei, nem o desampararei. O Senhor é contigo, não temas, Ele te ajuda, Ele te esforça, não temas. Eu nunca parei para contar, mas quem parou para contar diz que está em 365 pontos das Escrituras a palavra não temas. Em 365 lugares das Escrituras, Deus está mandando uma palavra para nós: não temas. É basicamente uma vez por dia de todo ano. É como se você acordasse amanhã, segunda-feira, o Dia Mundial da Esperança. Amém? Amém ou não amém? Segunda-feira é o Dia Mundial da Bênção, amém? É o dia da alegria, amém? Glória a Deus. Esse negócio de sexta-feira, de segunda-feira, é o pior dia. Isso é do diabo, porque quem criou os dias foi o meu Deus, e o meu Deus não cria nada ruim. Tudo que Ele criava, Ele tinha a conclusão: opa, isso aqui é bom, então a segunda é boa, e ela vai ser bênção na minha e na tua vida, e nós vamos entrar na segunda sem medo, porque o meu Deus me disse: não o deixarei e nem o desampararei. Não o deixarei. Irmãos, tem hora que a gente precisa de uma afirmação. Você não pode viver assim, baseado em afirmações. Mas tem hora que a gente precisa. Existe uma boa medida para isso. Tem hora que é tão bom quando Deus dá um sinal claro que Ele está contigo, que Ele está nessa situação que você tem enfrentado.
muitas das vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, passamos por privações, provações, passamos por lutas na alma, lutas financeiras, lutas na família, na educação dos filhos, luta com sogras. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu não tenho, na minha sogra é uma bênção. No final do ano ela vai fazer uma feijoada para mim, em nome de Jesus. Que ela gosta de fazer uma feijoada, eu agrado dela fazer uma feijoada. Uma panela só de... Como é que chama o negócio? Gostou da feijoada? Que vocês falam aqui é trupicão. Cheia de trupicão, quer tropeçar naquela feijoada dela à vontade. Mas, irmãos, tantas aflições vêm, né? Chega final de ano, muitos começam a ter tipo um melancolismo. Eu pensei, final do ano, janeiro passado eu falei que eu ia emagrecer 10 quilos, engordei 20. Eu falei que eu ia na Disney, não fui nem lá na praia. Eu falei que eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, né? E quando a gente vai vivendo, às vezes, aquilo que a gente pensou e aquilo que a gente não conseguiu executar, aquilo pode trazer, sabe, uma frustração. Aquilo pode trazer, talvez, assim, como é que vai ser o ano que vem? Vai ter crise, não vai ter crise? Vai ter saúde, não vai ter saúde? Como é que vai ser 2024? Meus irmãos, nós não sabemos como é que vai ser 2024. Mas nós temos uma certeza. O Senhor não nos abandonará. O Senhor não nos desamparará. O Senhor continua sendo a rocha fiel. Ele continua sendo a rocha inabalável, aleluia. Ele continua sendo o eterno. Ele continua tendo todo o poder. Toda a glória está em suas mãos. E nós continuaremos nos escondendo debaixo da sombra do Onipotente. Em nome de Jesus. Continuaremos repousando neste lugar de descanso. Continuaremos ainda desfrutando da bondade do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, amém? Irmãos, Deus é bom demais. Aqui nós temos a Mislene, a Lohane. Quem mais é professor aqui hoje em ofício? Quem é professor também? A Tassiana. Quem mais está dando aula, sabe bem disso aí? Você está dando aula? Não, né? Só pintou o cabelo. Né? Quem está dando aula, eu já dei aula, irmãos. Mas eu não sei se era o melhor exemplo, não. Que eu já deixei aluno. Falou assim, professor, o senhor me deixou por meio ponto. Eu falei, não, eu te deixei por 40,5. Se eu tivesse tirado, né, 40,5 a mais, um pouquinho, você tinha passado. Mas tem aqui os professores, que tomara que sejam melhores professores do que eu, pelo menos para os alunos deles, que faz de tudo para o aluno passar de ano. Quem já teve um professor desse que faz de tudo para o aluno passar de ano? Faz de tudo. Põe ele para sentar com o aluno inteligente. Deixa ele pegar o caderno no final da prova. Deixa ele fazer um trabalho de recuperação. Faz um texto de recuperação da recuperação. E vai para a prova final, para o exame de não sei o que lá. Faz até exame de sangue para poder ver se passa. Irmãos, se você parar para pensar, sabe que Deus tem um amor superior a esse por nós? Deus não quer que você reprova. Deus não quer que você ganhe no último dia um carimbo de reprovado. E a todo momento Ele está nos dando uma chance de largar os nossos erros e fazer a prova de novo e ser aprovado. A todo tempo Ele está nos dando a oportunidade de refazer o teste e ser aprovado. Deus é muito bom, amém? Deus é muito bom. Deus é muito bom. E está sempre nos mostrando que a gente não está sozinho. Que surpresa, irmãos. Que surpresa para Jesus. Ele sobe no monte para ver o Pai. Está lá as duas autoridades lá junto. Então você que é o homem, aleluia. Imagina Moisés falando. Então você que estava lá na sarça ardente aquele dia. Imagina. Você que é a rocha ferida. Que coisa maluca, né, irmãos? Meu Deus do céu. Imagina Elias falando com ele.
Você que vem como brisa suave na caverna. Aquelas duas autoridades ali, eles estavam conversando com Jesus. Nós nunca vamos saber o teor dessa conversa, mas só deles estarem ali, que presentão que foi para Jesus, não foi? Que presente que foi aquilo? Uma outra coisa que esse texto me levou à compreensão, a primeira é que você não está sozinho, amém? Segunda coisa, Deus sempre está nos lembrando que vale a pena. Vale a pena, irmão, ser fiel. Vale a pena. E aí, Nicole, 2 Coríntios 4, 17, 18, o apóstolo Paulo escreve sobre isso. E ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Volta ali no primeiro versículo, no anterior, por favor, filha, no 17. A nossa leve e momentânea tribulação. Talvez você não está achando leve. E talvez você não está achando momentânea. Talvez ela está aos seus olhos pesada e extensa. Talvez ela pode estar assim aos seus olhos, pesada e extensa. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós ali, através das suas escrituras? Está passando por alguma dificuldade? Se alegre. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior, irmãos. E quando a gente começa a tirar o olho do problema e começar a olhar pelo lado, tirando os olhos da dificuldade e buscando a olhar o eterno, e você começa a ver o que é esse peso da glória, o que é esse presente que Deus tem para nós. Aí você fala: não, aí você entende porque meu Jesus fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, leve e momentânea tribulação. Aí ele lembra de mim e de você aqui, crente ruim, dependendo da graça dele, e ele fala: Pai, mas seja feita a tua vontade, Pai, seja feita. Por quê? Porque essa leve e momentânea tribulação, ela não é nada quando eu ver aquele monte de homens e mulheres se convertendo, saindo das trevas e passando a entrar na eternidade. Aleluia. Fala para o teu irmão: não seja um murmurador. Olhe para a glória que te está reservada. Olhe para a glória. Pensa numa geração de crente murmurador que nós temos, irmão. Meu Deus do céu. Murmura crente. E eu não estou invalidando a sua dificuldade, não é isso. Não estou invalidando, até porque eu não posso fazer isso, invalidar o que você sente, ou o nível daquilo que você sente. Mas é meu papel aqui falar para você. Sabe quando aquelas pessoas estão naqueles filmes histéricos, e alguém vem pá, para a pessoa acordar assim? É como se eu quisesse te dizer assim: acorda, ei, Deus tem algo muito maior do que o que você está vendo. Deus tem algo muito maior do que você está passando. Ei, Deus tem algo para a sua vida eterno, não é momentâneo, é eterno. Deus tem algo eterno para você, e isso é para que você lembre que vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena, irmãos, você pegar esse livro aqui, e buscar viver o que Ele pede. Vale a pena. Não é por religião, irmãos, não é por placa de igreja, não é para a sua vida dar uma melhorada. Não. Que Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem algo muito maior.
E a gente vai desfrutando no caminho. Quer ver uma coisa maravilhosa a gente desfruta no caminho? É um negócio chamado de paz, que excede a todo entendimento humano. Irmãos, é tão bom ter paz em Deus. É tão precioso ter paz em Deus. Aí você fala, não tenho paz porque eu estou endividado. Eu conheço gente que para cada real que você tem de dívida, talvez ela tenha aí 100 mil reais. Para cada real que você deve. Para não dizer que tem 1 milhão para cada que você deve. É pelo menos uns 100 mil. Eu conheço algumas pessoas, mais de uma ainda conheço. Só que elas não têm paz. Elas não têm paz. Sabe por quê? Quando elas põem a cabeça no travesseiro, elas pensam assim, ó, e se eu morrer agora? Para onde que eu vou? E se eu não despertar nessa manhã? O que vai acontecer comigo? Enquanto você, talvez está pagando o carnezão lá da Casas Bahia de 24 parcelas. Talvez chegou aquelas cartas cinzas na sua casa, aquelas trevas, daquelas cartas de cobrança. Talvez chegou. Talvez você está com um diagnóstico que você não queria ter. Mas quando você deita, você sabe. Eu vou dormir com o Senhor. Se eu acordar vivo, eu acordo no Senhor. E se por acaso eu não der bom dia mais para ninguém, eu vou estar com o papai. Eu vou estar com ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, irmãos, nós temos essa esperança. E essa esperança me faz a todo tempo entender que vale a pena. Me faz a todo tempo entender que vale a pena eu querer mais de Deus. Vale a pena eu ter desejo pela glória, eu ter desejo pela presença, porque Deus não quer de nós, irmãos, uma fé totalmente formal. Cuidado com a formalidade, que ela pode te levar a um legalismo. Cuidado com a fé formal. Deus quer que você, aleluia, desfrute da presença dEle. Uma coisa que a gente usa muito na fé, que é importante, é a disciplina. Disciplina de orar, disciplina de ler Bíblia. Tem até uma disciplina que se chama disciplinas ou práticas espirituais. Mas quer que você esteja diante dele pela disciplina, ainda que a disciplina possa te ajudar. Mas Deus quer que você esteja diante dele pela paixão, pelo desejo, pela fome, pela sede, pela expectativa em coisas espirituais, pela expectativa na realidade do céu. Deus não quer que você dobre o joelho porque, eu não orei hoje, deixa eu orar aqui correndo. Não, Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você no seu coração bata uma saudade. Eu quero falar com Deus. Deus, eu estou com saudade do Senhor. Deus, como eu quero sentar na sua presença. Quantos gostam de lasanha que digam amém? Oh, glória. Vamos ver se eu acho um prato mais genérico. Quantos gostam aqui do feijão tropeiro? Não entendi quem ganhou, Kátia. Né? Quantos gostam? Bom, não importa o que você gosta. Né? Mas pensa no prato que você gosta aí, certo? E alguém te fala o seguinte, vem almoçar na minha casa hoje, vou fazer o prato que você gosta, vou fazer um macarrãozão com carne moída lá para você. Oh, glória a Deus. Esse dia atrás eu fui na casa, eu vou falar do pastor Samuel, né? E aí cheguei lá, tinha macarrão com carne moída, macarrão com molho branco. Eu falei, ei, glória. Postei no grupo dos obreiros, grupo errado. Né? Então imagina assim, câmbio, terra, né? É que estou com o celular. E aí, eu fiquei muito feliz, irmãos, porque ele fez aquele prato, porque eles sabem que eu gosto, né? Tô falando ele, mas foi a Paulinha que fez, né? Se bem que ele é cozinheiro também, né? Não vou tirar o mérito, não. Fizeram ali um prato, fizeram. E eu gosto, você se sente, sabe? Você se sente honrado com isso. E Deus quer que você vá em direção a Ele, não só pela sua necessidade, mas por paixão, irmãos. Por entendimento que sem Ele você não é nada. Por entendimento que eu preciso. Nós que somos pais aqui, experimentamos isso um pouquinho com os nossos filhos. Né? A minha filha grande, tadinha, não fala nada. Olha lá que quietude que ela é.
A minha filha pequena já fala muito. Se eu perguntar para a Nicole o que ela quer de presente de Natal, ela fala, nem pensei ainda, pai. A Olivia me dá 3 opções. Pai, quero isso, isso e aquilo. São personalidades totalmente diferentes. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do amor das duas. Não tenho dúvida nenhuma do amor das duas. E aí eu vou fazer o melhor para presenteá-las, porque eu não tenho dúvida do amor das duas. Mas talvez você já conviveu na sua família, na sua parentela, com filhos que procuram o pai simplesmente por interesse. Que você não vê mais a manifestação do carinho, mas você vê a manifestação do interesse. Como aquele filho pródigo, que foi até o pai simplesmente por conta daquilo que o pai podia dar, Edevaldo. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer ver de fato o nosso desejo por Ele. Deus quer que você pegue a Bíblia, não é porque o pastor falou que você tem que ler Bíblia. Deus quer ver você, oh Deus, eu não entendo nada. Eu leio aqui, eu tenho medo de ficar louco, porque minha avó disse que se eu ler ia ficar louco. Quem ouviu isso da avó? Eu vi da mãe, da avó. Apocalipse, então, tinha um livrinho em casa dos TJ, do Apocalipse. Quando eu pegava aquele livrinho, era a mesma coisa que ver um filme de terror. Ficava 2 noites sem dormir. Dos cavaleiros dos cavalos, com escorpião. Mas assim, talvez nos ensinaram a ter medo das Escrituras. E aí depois você se converte, aí te ensinam talvez ter medo de não ler as Escrituras. Nenhum dos 2 medos são bons. Nem o medo de ler, nem o medo de você não ler. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha prazer em conhecê-lo. Sabe, Deus quer que você pegue a sua Bíblia. Nem que você, não precisa comer 10 capítulos não, irmãos. Pega ali um trecho da Bíblia e fala, Deus, fala comigo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero entender mais do Senhor. Ah, irmãos, aí vai ser muito mais legal, viu? Vai ficar muito mais legal a sua jornada. Vai ficar muito mais gostoso. Outra coisa que nós precisamos aprender a transitar. Olha que legal isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Quantos oraram para Deus essa semana? Digo amém. Oh, glória, oh, que igreja de crente, maravilha. Vou falar de novo, até passando na filmagem. Quantos oraram para Deus essa semana? Oh, que maravilha, que igreja de crente, aleluia. Mas quantos já experimentaram falar com Deus? Conversar com Ele? A nossa oração não precisa ser, irmãos, um descarregue emocional em nome de Jesus, amém. Quantas orações nossas não são um descarregar emocional? Encosta o caminhão caçamba lá, né? E começa, Deus, eu preciso matar esse, mata aquele. Não, né? Em nome de Jesus, amém? Deus, eu preciso, eu dependo. Olha aqui esse gigante que se levantou, ele vai levantar na caçamba. Despeja, Braidinho. A hora que acaba de falar tudo, em nome de Jesus, amém. Aí Deus olha para você, mas agora que eu ia te falar as coisas, vai embora. Isso não é diálogo. Não é o propósito de Deus esse. Tão somente esse. Mas que possamos conversar com Ele. Que possamos desfrutar desse relacionamento, irmãos. Que possamos sair, sabe, dessa formalidade. Tem coisas que devem ser formais, sim. A disciplina nos ajuda, mas ela não substitui a paixão. Por exemplo, não adianta eu andar com a minha esposa para cima e para baixo, de mão dada, disciplina, se eu não amar mais ela. Adianta? Não adianta. Porque aquilo ali não tem vida. Aquilo não funciona. Então, não perca essa paixão pelo Senhor Jesus, irmãos. Não perca. Você veio num culto hoje, amém? Você veio louvar o Senhor. Você veio ouvir uma palavra. Glória a Deus. Isso é importantíssimo. Sem essas coisas, nossa fé desmorona. São colunas da nossa fé, mas há algo além disso.
algo para a sua segunda-feira em Deus, algo para a sua terça, algo para a sua quarta, algo para o longo da sua semana, que é cultivar aí um relacionamento com o Senhor, porque a todos esses momentos, Ele vai te lembrar que vale a pena, Ele vai te lembrar, e cada encontro com a glória do Senhor, cada encontro com a presença, vai te trazendo uma marca no seu espírito. Cada encontro com o Senhor vai te deixando mais crente. Cada encontro com o Senhor vai te deixando, sabe, com uma fé mais robusta, com uma fé mais forte, com uma fé mais enraizada, com uma fé bem firmada. Porque existem momentos da nossa vida, irmãos, que vão exigir de nós todo o nosso depósito espiritual. Hoje você está depositando num depósito espiritual. Você está depositando na sua fé. Mas pode chegar um momento aonde você vai precisar lançar mão deste depósito. E aí, se você não depositou nada, você perece. Se você não tiver o recurso suficiente, sabe o que vai acontecer? No meio daquele momento, você vai ter que sair e comprar azeite, como aconteceu com aquelas 5 virgens. Quando o Senhor fala, ide e comprai aos que vendem, aquilo era uma prática tão normal para elas, que elas nem perguntam, o que vende? Aonde tem alguém que vende? Elas já saem prontas para comprar o azeite. E o maior problema é que, numa vida de distração, numa vida de displicência, o nosso Senhor pode vir no meio do tempo. E quando Ele vir, irmãos, se você permanecer como um crente apaixonado por Jesus, vai ser muito legal para você a vinda dele. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Encontros com o Senhor Jesus, eles provocam testemunhos na nossa vida e para pessoas que vão nos ouvir. Encontros com Jesus nos marcam. Encontros com a glória de Deus mudam nossa realidade. Encontros com a glória de Deus, irmãos, nos encorajam. Encontros com a glória de Deus nos faz ter a convicção que vale a pena. Encontros com a glória de Deus nos faz entender assim, o desafio é grande, mas eu vou dar conta, porque o Senhor é comigo. Jesus estava diante de um grande desafio, mas aquela manifestação da glória, os amigos ali, Moisés, Elias, olha os intercessores dele. Quando eu lia isso hoje, eu pensei, porque assim, eu ficava com ciúminho do Daniel, sabe? Quando o Gabriel chega lá e fala, servo muito amado. Eu falei, meu Deus, mandou o Gabriel para falar com ele. Mas hoje eu comecei a rir, Bruno. Eu falei, você perdeu, Daniel. Você perdeu, porque quando foi com o meu Jesus, o papai mandou Moisés e Elias falar com ele. Aí já me senti mais normal, sabe? Já me senti bem. Mas sabe o que eu quero te dizer para a gente orar? Existe um encontro com a glória de Deus à sua disposição. Existe um encontro com a presença de Deus à sua disposição. Irmãos, eu vou te falar, um encontro com a glória de Deus não é um negócio esquisito. Um encontro com a glória de Deus, talvez você pense o seguinte assim, no encontro com a glória de Deus, eu vou sair orando em línguas. Pode ser que sim, mas não precisa ser assim. O encontro com a glória de Deus, eu vou sair profetizando. Pode ser que sim, mas não precisa ser assim. No encontro com a glória de Deus, eu vou cair arrebatado? Pode ser que sim, mas não precisa ser assim. Agora, no encontro com a glória de Deus, inevitavelmente, você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais é a mesma pessoa. O encontro com a presença dele te marca. O encontro com a presença dele, ele deixa dentro de nós marcas eternas.
marcas que nem dor, nem dificuldade, nem prova, nem luta conseguem apagar. O encontro com a glória de Deus renova nossas forças, renova a nossa esperança. O encontro com a glória de Deus, irmãos, ele transforma a gente por dentro. Por dentro. E talvez um dos problemas da nossa geração é muita transformação externa e pouca transformação interna. Irmão, Deus não está preocupado se a sua camisa de grife, se não é, se o seu sapato é de R$20 ou de 200. Deus olha o seu coração. Deus olha o seu coração. Deus olha o quanto você está nele. Deus olha o quanto você está num lugar de dependência, num lugar aonde os seus ouvidos estão atentos, num lugar aonde o seu coração está dependente. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o seu entendimento. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, os homens e mulheres, Senhor, nessa noite, nós como igreja, nós nos submetemos à necessidade do encontro. Nós nos submetemos, Senhor, a uma necessidade de ter um encontro com a sua glória. Porque um encontro com a tua glória nos reafirma. Um encontro com a sua glória, meu Pai, nos encoraja. O encontro com sua glória, meu Deus, ó Pai, nos dá a convicção que nós estamos na trilha correta, que nós estamos no tempo, no lugar e no modo correto, Senhor. O encontro com sua glória, ele tira o risco do atraso da nossa vida. O encontro com sua glória, meu Pai, ele promove em nós transformações que o meu eu não consegue transformar, meu Pai. Ah, Senhor, quantos têm lutado contra situações, contra pecados, meu Pai, contra dificuldades na alma, mas não tem conseguido vencer. Um encontro com tua glória, um encontro, meu Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Ah, um encontro, Senhor, um encontro genuíno contigo, Senhor. Ele remove pela raiz tudo aquilo que é em nós que não te agrada. Ele remove pela raiz, meu Pai, tudo aquilo que está tentando reinar em nós, meu Pai. O Senhor remove, por quê? Porque aonde o Senhor reina, não tem outro nome. Aonde o Senhor se estabelece, não há outro poder para se estabelecer, meu Pai. Por quê? Porque toda autoridade foi dada ao Filho, toda autoridade foi dada a Jesus. Não existe uma outra autoridade, toda autoridade foi dada a Ele, meu Pai. Aleluia. Então, Senhor, estabelece no nosso coração o desejo do encontro, meu Pai. Meu Deus, há pessoas aqui que frequentam igrejas há 30 anos, há outras que estão visitando, Senhor, mas todos nós precisamos de um encontro contigo. Todos nós precisamos, meu Pai, desse encontro que desperta. Uns vão ganhar a primeira força, outros já precisam de reânimo, Senhor. Independente do que precisamos, o Senhor tem tudo, meu Pai, tudo que nós dependemos, tudo que nós precisamos, tudo, meu Pai, aleluia, que a nossa alma está carente, o Senhor tem uma resposta. Ei, o Senhor é a resposta da sua vida, o Senhor é a resposta que você precisa. Um encontro com a glória de Deus, aleluia, é a resposta que o seu coração precisa, que o seu coração está clamando.